Gênesis capítulo 3, de 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Espírito Santo, nós declaramos que nada e ninguém é maior do que o Senhor aqui essa noite. Quando Adão e Eva, eles estavam no jardim, na viração do dia, Deus veio ter com eles e Deus não os encontrou. Então, Deus o chamou, dizendo: Adão, Adão, onde estás? A voz de Deus, quando ela fala com Adão, a voz de Deus, ela traz, ela revela a sua presença. Sempre quando Deus fala, há uma manifestação, que é a manifestação da sua presença. Quando Deus fala, Deus revela a sua presença. Então Deus se revela através da sua presença, mas é aí que acontece algo extraordinário. Deus se revela através da sua presença quando Ele fala. Mas quando Deus se revela através da sua presença, é aí na presença de Deus que somos revelados. Quando Deus fala, Ele revela a sua presença. E quando Deus revela a sua presença, nós somos revelados. Então o homem e a mulher se esconderam entre as árvores do jardim. É interessante porque nós nunca nos escondemos de Deus. Eles pensaram que tinham se escondido de Deus, mas nós nunca nos escondemos de Deus. Nós sempre nos escondemos de nós mesmos. Nós nos enganamos achando que podemos nos esconder de Deus. Eu nunca me escondo de Deus, mas eu sempre atraso a vontade e o propósito de Deus para a minha vida. Quando eu penso que estou me escondendo de Deus, eu estou me escondendo de mim mesmo. E sempre que eu me escondo de mim mesmo, eu atraso o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu entro nesse lugar de me esconder de mim mesmo. O que é isso? É entrar num lugar de auto-enganação. Quando eu penso, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma, não é dessa maneira, não entendo assim, não compreendo assim, eu acho que não é assim, eu me escondo de mim mesmo. E o Senhor, Deus, chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Por quê? Porque Deus havia lhe colocado em um lugar.
A expressão onde estás significa como você assumiu algo ou posição para a qual você não foi criado. Estamos juntos, sim ou não? A expressão onde estás significa como você assumiu algo ou posição para a qual você não foi criado. O que Deus estava dizendo, como você decidiu se rebaixar de nível. É loucura um homem, uma mulher, viver a vida sem depender do Espírito Santo. É loucura um homem, uma mulher, achar que pode se resolver sem a presença, que pode levar a sua vida sem a presença. É loucura. Ainda mais para alguém que já teve experiências profundas com Deus. Ainda mais para alguém que já experimentou de momentos extraordinários com a presença de Deus. É isso que Deus estava dizendo para Adão. Adão, você saiu de mim. Adão, você herdou a minha natureza. Adão, você carrega, possui a minha natureza. Adão, tu és da mesma espécie. Como que você decide sair deste lugar, se rebaixar deste lugar? Porque Adão, ele não perde o jardim. Adão, ele perde a mesma atmosfera, o mesmo ambiente de glória que ele estava, que era o mesmo ambiente de glória de Deus. O que Adão perde não é o jardim. O que Adão perde é a essência, é a glória. E é isso que Deus está dizendo, aonde você está, como você assumiu algo ou posição para a qual você não foi criado. É por isso que ambientes de glória nos impactam. Ambientes de glória nos pega por dentro, porque não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Espírito que foi criado de Deus e soprado dentro de nós. Num ambiente de glória, até aqueles que não querem se envolver, eles são tomados pela glória, porque é o seu Espírito fazendo conexão com o Espírito de Deus. É o Espírito que foi soprado dentro de você, reconhecendo o Espírito eterno e dizendo: Abba, Pai, Paizinho, eu te desejo, eu te quero. É por isso que num ambiente de glória, até os carnais choram. Por quê? Porque tem a ver com o Espírito. E às vezes, nós, seres humanos, dentro da nossa natureza humana, não reconhecemos a Deus, não reconhecemos a presença de Deus, não reconhecemos a glória de Deus, mas o Espírito que foi soprado dentro de nós, esse reconhece a glória e a presença de Deus. Então Deus o chamou e disse: como você assumiu algo, oposição para a qual você não foi criado? Como você se rebaixou de nível? Como você sai da minha presença? A palavra presença significa panim. Diga panim. Panim. Face in face. Face a face. A palavra presença significa face a face. A palavra presença significa face a face. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como que desce aonde? Sobre a barba. A barba está onde?
Sabe o que Deus está dizendo? Homens e mulheres de face a face. Era esse lugar que Adão vivia. Era esse lugar que Adão estava. Eles estavam no jardim, mas agora, decaídos, não estavam mais face a face com Deus. Não estavam mais rosto a rosto com Deus. Eles estavam onde? Continuavam ainda no? Aonde? Mas não estavam mais face a face. Gênesis vai nos dizer Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. 2. E o Senhor Deus plantou. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. O Éden já existia. Só que agora Deus olha para o Éden e diz: eu vou fazer um jardim no Éden. O que é isto? Jardim é lugar cercado. Jardim é o lugar que Deus fez para nós. Um lugar de princípios. Éden é lugar de prazer. É o lugar que Deus fez para Ele, para nós gerarmos prazer nele. Deus, Ele colocou o homem no Éden para gerar prazer nele. Para gerar prazer nele. Agora o texto vai dizer que eles estavam no jardim, mas não estavam mais face a face. Quantos anos você tem de evangélico? De crente? Você continua no jardim? Às vezes estamos no mesmo lugar, mas não na mesma posição. Às vezes estamos no mesmo lugar, mas não estamos na mesma. Eles estavam no jardim, mas não estavam mais face a face. Adão responde: ouvi a tua voz no jardim. O ambiente era o mesmo. A geografia era a mesma, mas eles não eram mais o mesmo. O ambiente, o mesmo. A geografia, a mesma. Mas eles não eram mais o mesmo. Me achego a ti com temor. E não mereço estar. Você pode estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma geografia, mas não sendo mais ministrado pela voz de Deus. Você pode estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma geografia, mas não mais sendo ministrado pela voz de Deus. Quando eu sei que não estou sendo ministrado pela voz de Deus? Quando eu sei? Quando eu vejo que estou nu, quando eu tenho medo e quando eu me escondo.
quando eu vejo que eu estou nu. Quando eu vejo a mim mesmo dentro da realidade do lugar que eu entrei e daquilo que eu me tornei. Quando eu vejo que estou nu, quando eu tenho medo, quando eu me escondo. A presença de Deus, estamos juntos, sim ou não? A presença de Deus, ela revela três coisas. Em primeiro lugar, a presença de Deus revela a minha condição. Em segundo lugar, a presença de Deus revela meus traumas. E em terceiro lugar, a presença de Deus revela uma má escolha que eu fiz. Clamamos pela presença, pedimos a presença, choramos pela presença. E quando ela se manifesta, às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, porque a presença de Deus, em primeiro lugar, ela revela a minha condição. Ela vai falar como eu estou, a maneira que eu estou. A presença de Deus, ela vai mostrar a minha realidade para mim mesmo. Em segundo lugar, a presença de Deus, ela vai revelar os meus traumas. Não fui eu, foi a mulher, foi o ciclano, foi o beltrano. Eu sempre transfiro responsabilidades. Em terceiro lugar, a presença de Deus, ela revela uma má escolha, dizendo: eu não te criei para isso. Eu não te fiz para isso. Por que você foi por esse caminho? Deus falava com Adão todos os dias antes da queda. E Adão não tinha medo. Por que não? Pois Adão estava no mesmo ambiente, no mesmo nível de glória de Deus. Com a queda, Adão decaiu de nível. O que é a queda? A palavra queda significa quebra. Houve a quebra desta relação original entre Adão e Deus. Sempre que há uma queda, há uma quebra. Sempre que há uma queda, há uma quebra. Quebramos esta relação. Saímos deste lugar para o qual fomos criados. Antes da queda, Adão ouvia a voz de Deus no Espírito. Agora ele ouve com seus ouvidos naturais. O que transforma a minha condição não é o que eu ouço com meus ouvidos naturais. O que transforma a minha condição é quando o meu espírito é afetado, é despertado e levantado para tomar uma nova decisão. É por isso que nós temos dificuldade para adorar a Deus. Por quê, pastor? Porque a gente passa a semana toda desconectado de Deus. Conectado em coisas. Aí a gente vem para o culto e a gente quer adorar a Deus na carne. Sabe o que é adorar a Deus na carne? Adorar a Deus na carne é você levantar as mãos, é você se esforçar, é você cantar um pouco. Aí daqui a pouco você diz: cansei, deixa eu sentar. É porque você está tentando adorar a Deus na carne. E Deus não se adora na carne. Você já observou o culto chato, a mensagem chata? Pessoa cansada, começa a bocejar. Quer ver despertar? É só encerrar o culto. Desperta na hora. Terminou o culto, todo mundo já começa a conversar, já começa a se abraçar. Todo mundo se anima. E aí o pastor diz: cara, eu acho que podia ter pregado mais, porque já faz 40 minutos que eu encerrei e ninguém foi embora. Só que enquanto estava pregando, todo mundo estava dormindo. Porque a gente não faz culto na carne. A gente não adora na carne. E a gente também não recebe a revelação na carne. É por isso que na carne nada faz sentido. É por isso que na carne você não entende, você não compreende. Porque Deus, Ele não tem compromisso com a sua carne. Deus, Ele tem compromisso com o seu espírito. As Escrituras vão dizer que a carne,
ela limita contra o espírito. A carne, ela é inimiga de Deus. As Escrituras dizem: a carne é inimiga de Deus. Então não tem como fazer as coisas na carne. Então, antes da queda, Adão ouvia a Deus no espírito. Mas agora, depois da queda, ele ouve com seus ouvidos naturais. O desejo de Deus sempre foi manifestar a sua presença no espírito. É por isso que eu preciso estar com o espírito aceso. Porque se eu não tiver com o espírito aceso, eu não consigo me conectar com Deus. Você pode ter disposição, você pode até ter um desejo, até ter uma vontade, mas se o espírito não está aceso, irmão, você vai até um período e dali você não passa. Daqui a pouco você cansa, daqui a pouco você diz: acho que não é para mim esse negócio. Porque na sua força humana, você vai até um limite. Mas agora, quando você desperta e ativa o seu espírito, quando você acende o seu espírito, e você permite que o seu espírito faça conexão com o Espírito de Deus, você não é mais ministrado na carne, porque toda vez que você é ministrado na carne, é como sementes que caem à beira do caminho ou no caminho. Mas quando você é ministrado no Espírito, são sementes que caem em terra boa. A ministração não acontece de uma parte externa, mas ela acontece de uma parte interna, aonde o Espírito, ele se torna um Espírito vivificado. E aí você entende, aí você compreende que essa carne que você tanto cuida e você tanto zela, ela para nada serve, mas o Espírito é Ele que vivifica. Oh meu Deus, a presença de Deus, ela não vem para te animar. A presença de Deus, ela vem para matar a tua carne, mas para ativar o teu espírito. Vamos lá, a presença de Deus, ela não vem para te animar. Que culto animado, não, irmão. A presença de Deus, ela vem para te matar, ela vem para mostrar você para você mesmo. E dizer como eu sou ruim, como eu não presto. Eu quebrei a relação, eu saí do lugar de comunhão. Eu entrei em lugares que não deveria ter entrado. Eu entrei em lugares que Deus não preparou para mim, que Deus não me chamou. E você começa a reconhecer que você está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas você não está mais sendo ministrado pela voz de Deus. O Espírito Santo, Ele não deseja que você seja apenas um bom crente. O Espírito Santo não deseja que você seja apenas um bom evangélico. O Espírito Santo deseja se relacionar com você de uma forma tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão intensa. Oh! Não basta ser um crente que faz tudo certo. Se você não tem a mesma natureza de Deus, você não é filho de Deus. Só são os filhos de Deus aqueles que são cheios do Espírito Santo. Pastor, o que eu faço essa noite? Em primeiro lugar, comece reconhecendo o lugar que você está, onde você entrou, o que você se tornou. Porque o Espírito Santo, Ele quer atar a relação essa noite, Ele quer voltar a relação essa noite. E não é uma relação entre a religião e um crente, um sistema e um crente, uma denominação e um crente, mas o Espírito Santo, Ele quer reatar a intimidade profunda da presença de Deus na tua vida. Você sabe o que é isso?
Domingo pela manhã, no nosso culto de encerramento, eu dei carona para um menino, literalmente um menino, um jovem. E ele sentou do lado, quietinho. Daqui a pouco ele começou a chorar, chorava de soluçar. E eu perguntei o que foi, o que aconteceu. E ele disse: pastor, o Espírito de Deus me constrangeu nessa manhã. E eu disse: por quê? Ele disse: porque eu saí do lugar da intimidade. Eu saí do lugar secreto que eu estava construindo com Deus. E eu disse: para onde você foi? E ele disse: pastor, eu não pratiquei pecados, nada. Eu só me distraí com as minhas ocupações diárias, pastor. Trabalho, estudo. Mas o Espírito Santo me constrangeu nesta manhã. Ele disse: pastor, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado, pastor. E eu disse para ele: menino, eu tenho uma palavra para te dar. Ele chorando disse: pastor, qual é a palavra? E eu disse: se alegra, porque você está tendo um privilégio. E ele disse: qual, pastor? O privilégio de ainda ouvir a voz do Espírito Santo. Eu disse para ele: tem pessoas, tem gente que tem postura, tem jeito, mas já não ouve mais a voz do Espírito Santo. E ainda mais, além de não ouvir, não tem saudade da voz do Espírito Santo. Vive normal sem o Espírito Santo, vive normal sem se relacionar com o Espírito Santo, vive normal sem a presença do Espírito Santo. Só alguém sano consegue viver sem se relacionar com o Espírito Santo. Mas eu quero te convidar e te convocar a nós voltarmos a uma sanidade espiritual aqui essa noite. Eu quero te convidar aqui essa noite a voltar a um lugar de dizer: Espírito Santo, Espírito Santo. Não é uma frase, não é uma frase. Não é uma frase decorada, não é algo que você aprendeu a escrever. Quando você fala Espírito Santo, você já começa a tremer por dentro. Você é tomado por um espírito de temor, você é tomado por um espírito de desespero, porque você está falando daquele que tem a mesma natureza de Deus, daquele que é igual a Deus. Eu não sei você, mas esta noite esse lugar está denso da presença. Há uma glória densa, pesada aqui neste ambiente. E a glória de Deus, ela está nos despertando a nós retornarmos a um lugar de voltarmos a nos relacionar profundamente com o Espírito Santo. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, gera um desespero agora. Espírito Santo, gere um desespero agora. Espírito Santo, eu não quero estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, sem ser ministrado pela tua voz. Espírito Santo, quando a tua presença vem, quando a tua voz fala, eu não quero ter medo, eu não quero me esconder, eu não quero fugir, eu quero me entregar, eu quero me relacionar. Elabaracheri andarabacandoreas. Hamauibaiace lebanjo rabassoria calarabarabache. Você já teve experiências profundas com Deus? Você já andou em lugares de revelação? Você já passou noites com o Espírito Santo? Você já teve momentos profundos com Ele? Por onde você anda? Por onde você anda? Como você foi capaz de deixar o lugar que Ele preparou para você? Como você foi capaz de se rebaixar de nível? O Espírito Santo está te trazendo de volta. O Espírito Santo está te trazendo de volta. O Espírito Santo está te trazendo de volta. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus.
gera um santo desespero, um santo desespero, um santo desespero, gera um santo desespero. Não mais normal, não mais normal, não mais normal, não mais, não mais. Volte a mergulhar no rio, volte a mergulhar no rio. Assédios, 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 assédios. Pegue-os por dentro. Mais, 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 mais. Vai. Mais, 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 mais. Mais, mais, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Pegue-os por dentro. Pegue-os por dentro. Gere um santo desespero. Gere um santo desespero. Gere um santo desespero. Gere um santo desespero. Oriabassori, arabababababababa. Mais, mais, Espírito Santo. Gere um santo desespero. Gere um santo desespero. Elarabarachere, arabaiace. Ramal enjogue evácia. Relarabassoria darabacalarabas. Não permita se rebaixar de nível. Não permita se rebaixar de um ambiente. Deus te chamou para você ser um homem ou uma mulher que ande face a face. Face a face. Face a face. A presença dele, a presença dele, a presença dele está vindo. Eu não estou falando da onipresença, eu estou falando da presença manifesta. Eu não estou falando da onipresença, eu estou falando da presença manifesta. Ela está vindo trazendo a face dele para esse ambiente. Olhe, olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dele, olhe para a face dele. Saia de um lugar de medo agora, saia de um lugar de medo, saia de um lugar de traumas, saia do esconderijo, pare de fugir, pare de se esconder. Elarabarachéria, assuma sua posição, assuma sua posição. Assuma a sua posição. E a sua posição é na face, é na face. É na face, é na face. E a sua posição é na face, face a face. Tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ver tua face. Oriabassora bacalarabara. Queremos ver Sorabacalarabara.
O desejo de Deus sempre foi manifestar sua presença no Espírito. Com a queda, Adão saiu do ambiente, do mesmo ambiente que Deus estava. Este ambiente que Adão saiu, este ambiente é a presença. Adão saiu da presença de Deus. Adão não perdeu o jardim físico. Adão perdeu a presença de Deus. Fique como você está. Deixe o Espírito Santo fazer o que Ele quer. Antes da queda, Deus vinha todos os dias ter com Adão. Depois da queda, Ele não vem. Antes da queda, Deus vinha todos os dias. Depois da queda, Ele não vem. Depois da queda, Ele tem que ser buscado, desejado. Eu vou repetir. Antes da queda, Deus vinha todos os dias. Depois da queda, Ele não vem. Ele tem que ser buscado. Ele tem que ser buscado pelos que o desejam, pelos que o amam, pelos que o querem, pelos que o honram, pelos que o reverenciam. É por isso que eu preciso ser fascinado por Ele, a tal ponto de atraí-lo e dizer: eu te quero, eu te desejo. Se você não o deseja, você anda desejando outras coisas, porque o ser humano, ele foi criado para ter desejo. Se você não deseja o Espírito Santo, você está desejando outras coisas. Mas esta noite eu oro para que volte o desejo pelo amado Espírito Santo. Eu oro essa noite para que volte o desejo pelo amado Espírito Santo. Quantos querem buscá-lo aqui essa noite? Só aqueles que querem buscá-lo, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Porque essa noite nós podemos buscá-lo individualmente, mas também podemos buscar coletivamente. Levante as suas mãos e comece a dizer: Espírito Santo, eu te quero. Vamos, diga: Espírito Santo, eu te desejo. Espírito Santo, tu já está dentro de mim, mas te manifesta agora. Te manifesta agora. Me pega por dentro, Espírito Santo. Me pega por dentro, Espírito Santo.
Rabassorabacalarabababa. Sorabacalarabababa. Buscar a presença. Buscar a presença é buscar o seu rosto. Buscar a presença é buscar a sua face. Esses são dias de homens e mulheres que andam face a face com Ele. Elias era um homem que andava face a face com Deus. Elias, quando chegou diante do rei Acabe, disse: Acabe, diante da face daquele que eu estou. Esses são dias de homens e mulheres que andam face a face com Deus. Homens e mulheres que cantam a partir da face de Deus, que profetizam a partir da face de Deus, que ministram a partir da face de Deus. Se nós não tivermos face a face com Ele, as nossas canções serão vazias, as nossas orações serão vazias, as nossas pregações serão vazias. Que volte a revelação, que volte o espírito de sabedoria, que volte o espírito de conhecimento, que volte o espírito de revelação, que volte o espírito da profecia. Nós não precisamos mover eventos, nós precisamos mover os céus. Nós não somos chamados para movimentar eventos, somos chamados para mover os céus. Eu estou profetizando essa noite. Nós não somos chamados para mover eventos, somos chamados para mover os céus. Que os céus de Criciúma, se movam, se movam, se movam. Principados e potestades caiam por terra, dominadores caiam por terra. Nós declaramos: o trono é de Adonai, o Todo-Poderoso. Yeshua HaMashiach, vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar. Meu Deus! Oh, Espírito Santo. Buscar a presença. Buscar a presença é buscar o seu rosto. Quando buscamos o seu rosto, quando buscamos a sua presença, nos tornamos um com Ele no Espírito.
1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um com Ele no Espírito. Esse é o desejo de Deus nesses dias. O desejo de Deus não é que você seja um na carne e outro no Espírito. Não, não, não. O desejo de Deus é que você se una e seja um com Ele. Por isso que Paulo vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo chamava atenção para ele, mas quando olhavam para ele não viam ele, viam a Cristo. É isto. Chame a responsabilidade para você, mas que as pessoas não vejam você, vejam a Cristo. Para isso você precisa buscar a sua face. Para isso você precisa se unir com Ele. Para isso você precisa ser um com Ele. Não tente administrar as coisas do reino de Deus na carne. As coisas do reino de Deus são administradas no Espírito. Se você tentar na sua força, não vai dar certo, não vai acontecer. Se una com Ele no Espírito. Oh, para isso é preciso buscá-lo. O Espírito Santo é aquele que revela a presença de Deus para nós. Oh Santo Espírito. Oh Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo. Você pode levantar as suas mãos, se soltar, se desprender de tudo. Santo Espírito, És bem-vindo neste lugar. Ó Pai onipotente de glória. e poder, és bem-vindo neste lugar. O Espírito Santo é aquele que revela a presença de Deus. O Espírito Santo ele tem que ser buscado. Jeremias 29:13 vai dizer que nós devemos buscar de todo o coração. Sabe, o coração é a fonte da vida. Você precisa entrar num lugar de um desespero, a tal ponto de dizer: sem o Espírito Santo eu estou morto, eu não tenho vida, eu sou um defunto ambulante. Você precisa buscar o Espírito Santo. Isso é caso de vida ou morte. Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:14, meu Deus do céu, por que a gente não entende isso? Jeremias 29:14 vai dizer: eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. O Espírito Santo ele está aqui essa noite e ele está dizendo: eu vou me deixar você me achar, me encontrar. Eu me deixarei ser achado por vós. Eu quero encerrar aqui. Nós precisamos saber a diferença entre a onipresença e a presença manifesta. O que é a onipresença?
Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. O que é a presença manifesta? A presença manifesta era o que Adão vivenciava no Éden antes da queda. Quando a presença manifesta de Deus acontece, quando ela se revela, acontece 3 coisas na minha vida. Primeiro, adoração. Eu paro de cantar, eu paro de louvar e eu começo a adorar. Eu passei por vários meses cantarolando essa canção, Santo Espírito, dentro da minha casa, de um lado para o outro. Foi passando os dias, eu fui me envolvendo com outras coisas. E um certo dia eu estou na mesa, sentado, lendo. A Laura, minha filha de 11 anos, olhou para mim e disse: pai, por que o senhor não está cantando mais Santo Espírito? És bem-vindo. Eu olhei para ela e eu disse para mim mesmo: a minha filha está percebendo que a lâmpada está se apagando. A minha filha está percebendo, porque o espírito do homem é a lâmpada de Deus. A minha filha está percebendo que a lâmpada está se apagando. Eu estou me envolvendo com muitas coisas. Eu olhei para ela e eu disse: filha, nós vamos voltar a reverenciar e convidar o amigo Espírito Santo para estar conosco. Adoração é quando você entra numa atmosfera. Adoração não é você que sobe, é Ele que desce. A presença manifesta, em segundo lugar, ela traz revelação. Quando tem presença manifesta, tem revelação. Sabe o que é revelação? Revelação é eu discernir a voz que eu ouço. Eu sei quando é Deus e eu sei quando é a serpente. Quando tem presença manifesta, eu consigo discernir a voz de quem eu ouço. Eu posso ouvir várias vozes, mas se eu estou no lugar de uma íntima comunhão, eu posso ouvir todas, mas eu me submeto somente a uma. Em terceiro lugar, quando a presença manifesta, a comunhão, eu me torno íntimo dele. Eu encerro dizendo: eu sei que Deus está em todos os lugares, mas eu estou num desespero nesses dias, que Ele se manifeste, que Ele se mostre, que Ele se revele. Para isso se faz necessário um santo desespero dentro de nós. Eu quero te convidar a você se unir comigo nesse santo desespero essa noite, porque eu não sou doido, eu não estou fora de mim, não, eu não posso viver sem a presença manifesta. Eu não sei o que você vai fazer, não sei se você vai sair do seu lugar, vai vir à frente, vai se jogar aqui, vai permanecer aí. Eu só sei que eu quero te convidar. Fique em pé. Esse é o pedido que eu faço. Fique em pé.
E depois você se mova como você quiser. Oh. Ora bashora bakalara bashora bakala baraba. Nosso amigo, Ora bashora bakala baraba baraba. Shora bakala baraba. venha Shora bakala baraba. buscou Shora bakala baraba. Shora bakala basura bakala baraba. vem com cura Shora katara bakala baraba. do ser. Shora katara bakala basura bakala baraba. Shora kalara basura bakala baraba. Vem Shora katara bakala baraba. manifestar o ser. Shora baba baba basura bakala. Shora bakala baraba shora kala. Shora kalara baraba. Shora katara bakala. Pode vir. Vocês querem vir, venham. Pode vir. Desejamos Se você deseja, manifeste o quanto você deseja. o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, Chorabacala, chorabacala, nós te desejamos. choracala, barabara, choracala, barabara, chorabacala, barabara, choracala, barabara, chorabacala, chorabacala, É só começar a adorar a Ele que Ele começa a se manifestar. É só começar a falar no nome do Espírito Santo. Chorabacalarabaraba, chorababababababa. Ele já está soprando aqui essa noite. Ele já está soprando aqui essa noite. Chorabacalabarabarabarabaraba. Choracalarabarabarabarababa. Choracalarabaraba, sorabacalabaraba. Chorabacalabarabarabarabarabaraba. Chorocotorabacalarabarabarabaraba. Choracalarabarabarabaraba, sorocotorabaraba. Choracalarabarabarabaraba, sorocotorabacalabaraba. Amarachéria barabaraba. Chorocotorabacalarabarabarabaraba. Orabasora bacalarabaraba, chorababababarabaraba, relarabasora bacalarabaraba, chorabacalarabaraba, uriabasora bacalarabaraba, chorabacalarabaraba. O que fazer?
Levante suas mãos. O Espírito Santo, o Espírito Santo não quer tomar somente alguns aqui essa noite. O desejo do Espírito Santo é encher a todos. O desejo do Espírito Santo é encher a todos. O Espírito Santo, ele é a presença de Deus. Então levante as suas mãos. Aqueles que já oram na linguagem sobrenatural do Espírito, aqueles que já oram em outras línguas, comece a orar em outras línguas agora. Comece a orar, vamos, ore alto, ore alto. Comece a orar em outras línguas, ore alto. Não cante em português agora, por favor. Por favor, não cante em português agora. Não fale em português agora. Ore só em outras línguas, ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Se há alguém do seu lado que não ore em outras línguas, coloque a mão no ombro dele, coloque a mão no ombro dela. Porque pessoas serão batizadas com o Espírito Santo aqui essa noite. E uma das evidências é que você vai passar a falar em outras línguas. O Espírito Santo está nos revestindo de poder para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Porque sem o Espírito Santo a gente se move na carne. Aí é por isso que tem confusão, tem intriga, tem fofoca, tem calúnia, tem dissensão. Agora, quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo, ele nos reveste para cumprir a missão do Pai. Então levante as suas mãos. Aqueles que já falam em outras línguas, comece a falar alto, alto. Os obreiros lá atrás, os obreiros lá atrás, nas laterais, comece a orar em outras línguas. Vamos elevar o nível, comece a orar em outras línguas. Ore alto, ore alto, ore alto. O Espírito Santo está convidando vocês a retornar a um caminho de profundidade. Vocês já conhecem Ele, vocês já conhecem o Espírito Santo, mas vocês se frustraram, vocês se decepcionaram e vocês não voltaram às velhas práticas, mas vocês deixaram de ser intenso. E o Espírito Santo, ele está chamando vocês à intensidade, a voltar a um lugar de profundidade, de intimidade com Ele. Esse é o chamado de vocês. Então levante as suas mãos e comece a orar em outras línguas agora, agora, agora. Meva Criciúma, sejam cheios do poder do Espírito Santo agora, 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 que venha sobre nós, que venha sobre nós o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Toque a mais, 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 até ela não suportar, até ela não suportar. Mais, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, sopra, sopra, isso, até não suportar. Mais, 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 mais. Lá no meio, sejam cheios, cheios, cheios do poder do Espírito Santo. Lá no meio, sejam cheios do poder do Espírito Santo. Lá atrás, sejam cheios. Lá na recepção, sejam cheios. Lá no estacionamento, sejam cheios do poder do Espírito Santo. Quem está assistindo a live, ou quem vai assistir depois, seja cheio, cheio, cheio. Lá no Ministério da Infância, lá no Kids, tome as crianças agora. Meu Deus, meu Deus, Ei, Espírito Santo,
Meu Deus! Urabashora bakalara barabashora bakalara shora bakalara barabara bashora bakalaba herabasora bakalara bashora bakalaba shora bakalara barabaso shora bakalara barabasora bakalaba shora bakalara barabasora bakalaba barabasora ela baraba sorra catara bacala baraba sorra baba barabara 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 sorra bacala baraba uraba sorra bacala barabara sorra baba 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 baba. O Senhor resolveu nos presentear com a sua presença essa noite. A presença do Senhor, ela é densa aqui nessa casa. Nós vamos encerrar a reunião daqui a pouco, mas a presença ela vai continuar conosco, ela vai conosco no carro. Pessoas vão embora impactadas, em lágrimas.